Ontem nós mostramos aqui no SBT Rio Grande uma reportagem especial sobre a discriminação de gênero nas relações de trabalho. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, quase 50% das mães são demitidas das empresas em que trabalham até 1 ano depois da licença maternidade. Tirou aquela licença, ficou fora um tempo, para amamentar o bebê. Quando voltou, muitas delas não demorou nem 1 ano, menos 1 ano, foram demitidas. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a juíza do trabalho, Gabriela Lacerda. Oi, Gabriela, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda ao SBT Rio Grande, obrigado pela disponibilidade. Antes da gente começar a conversar aqui, quero te convidar para assistir um resuminho da reportagem especial que nós exibimos ontem aqui no programa, por favor. Mariana, Miriam e Nicole. A maternidade foi como um presente para elas, mas quase no mesmo pacote veio uma má notícia. Eles me chamaram para conversar, que eles queriam saber se eu estava disposta a fazer um acordo, que eu tiraria 1 mês de férias e na volta eles me demitiriam com todos os meus direitos, etc. Quando eu voltei a trabalhar, que de fato, né, aconteceu a situação a orientação de ser desligada da empresa, né? Aí me vem ela com os papéis, tá aqui a tua rescisão, né, nós vamos fazer a tua rescisão, tá te desligando da empresa. Eu disse, como assim tu tá me desligando da empresa? Pode ser coincidência que a demissão dessas 3 mulheres tenha acontecido junto com a maternidade? Claro que sim, mas uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que o desligamento de novas mamães é uma prática muito mais comum do que se imagina. A licença maternidade garante estabilidade a elas, mas depois desse período, 5% das trabalhadoras já não estão mais empregadas. 1 mês após o benefício, o percentual triplica. Passado 1 ano, 48% das mulheres já não estão mais no mercado de trabalho. O maior desafio do Ministério Público do Trabalho é conseguir provar que existe discriminação. Há muita dificuldade em fazer essa prova, porque evidentemente ninguém vai reconhecer isso como uma prática, porque ela seria uma prática absolutamente ilegal. Então a gente vai ter que construir todo um arcabouço provavelmente de indícios probatórios para chegar a uma conclusão nesse sentido. Mas e quanto aos homens? Homens com ou sem filhos pequenos, em geral, têm a mesma taxa de participação no mercado de trabalho, indicando que, de fato, essa presença de filhos pequenos afeta mais fortemente o trabalho das mulheres. Nos últimos 12 meses, foram denunciados 28 casos de discriminação de gênero na Procuradoria do Trabalho do Rio Grande do Sul. Ou seja, uma média de 2 por mês. E como a Justiça do Trabalho lida com mães adotivas como Nicole? Ela teria o direito à estabilidade? Uma sentença do Tribunal de Justiça definiu que sim. A agente fiscal entrou com uma ação contra o empregador e ganhou. Ela deverá ser reintegrada à empresa com direito à licença maternidade. A gente tem que ter esse momento de aproximação, porque tudo é novo. É novo para mim, né, que estou aprendendo a ser mãe, e é novo para ela, que está aprendendo a ser filha. Miriam está em outro emprego. Já Mariana abriu o próprio negócio. Tu tá criando uma pessoa para o mundo. É isso que tem que ter um entendimento, que as empresas ainda não entendem. O teu maior projeto é aquele ali. É o teu filho. Eu recebo a juíza do trabalho aqui no estúdio, Gabriela Lacerda. Começo perguntando quais são os casos mais comuns de discriminação de gênero nessas relações de trabalho aí que chegam ao tribunal aqui no Rio Grande do Sul. Acho que, sem dúvida, os casos mais comuns de discriminação de gênero envolvem a questão da maternidade. Hoje, o nosso grande desafio de conseguir manter, por exemplo, a igualdade salarial entre homens e mulheres sempre passa por aí, pela questão da mulher-mãe, que é a que a gente tem que tentar tutelar, justamente porque se reverte a tutela dela não só para ela, mas para toda uma próxima geração que está vindo, né? O que a gente tem hoje na lei? A gente tem a licença maternidade de 120 dias, tanto para a mãe biológica quanto para aquela mãe que adota. Então, ela vai receber o benefício, vai receber o salário durante esse período de 120 dias, como se estivesse trabalhando, e fica afastada do trabalho para se dedicar à criança. E, além disso, a mãe biológica hoje tem na lei também o período de estabilidade, que é um período de 5 meses depois do parto. Então, ela tem a garantia, ela ganha o nenê e ela tem a garantia que 5 meses depois ela não vai ser dispensada sem justo motivo.
O problema é justamente esse, ele é um período de estabilidade relativamente curto, porque ela volta da licença maternidade e tem um tempo pequeno ali depois. Às vezes ela tira férias e logo após acaba sendo despedida. E o problema é ainda pior para aquelas mães que adotam, como a que apareceu na reportagem, porque para as mães que adotam, não existe uma previsão clara na lei dizendo que ela vai ter direito a essa estabilidade como tem a mãe biológica. Então, o que aconteceu? O primeiro dos casos, que até apareceu ali a decisão do TST, que é o nosso Tribunal Superior, foi de uma mãe que adotou uma criança e 5 dias... Adotou não, ela não chegou a adotar, ela entrou com o processo de adoção e 5 dias depois de entrar com o processo de adoção, ela acabou sendo dispensada sem justo motivo. Então, quer dizer, a dispensa dela foi justamente para evitar que ela conseguisse obter o direito à licença maternidade. O que se decidiu na ocasião, e hoje a maioria dos tribunais tem decidido dessa forma, é que ela, quando adota, tem a mesma garantia, a estabilidade que aquela mãe que tem o filho de forma biológica, porque a própria Constituição estabelece que não há diferença entre o filho biológico e o filho adotivo, né? A grande dificuldade que a gente percebeu até que foi assunto da reportagem, a dificuldade em provar que o motivo da demissão foi o fato dela ter estado grávida, ter ganhado bebê, que com o bebê em casa, e aí aquilo pode de alguma maneira interferir no rendimento dela no trabalho. É esse o argumento? Esse é o medo, de um modo geral, do empresário que toma esse tipo de atitude? A mulher com a criança vai estar dispersa, vai estar cansada, não vai render, enfim... Qual é o argumento? O que a gente verifica... Como comprovar na realidade, né? Sim, é uma dificuldade, né? Porque a gente tem esse direito à estabilidade de 5 meses, que é uma coisa que ela, independente do empregador ter demitido ela por conta da gravidez, ela vai ter direito à estabilidade. Ainda que ele não saiba e tenha demitido ela vai poder retornar ao emprego, porque esses 5 meses são uma garantia de sustento da criança. Mas fora isso, tem uma lei antidiscriminação, que protege também a mulher grávida, que é demitida por esse motivo. É um pouco difícil a gente provar na justiça isso, por isso que às vezes a gente tem que lidar com presunções, né? Claro... Mas a Justiça do Trabalho, ela permite que a prova seja apenas depoimento de alguém. Mas o empregador... Isso, se alguém falar alguma coisa a favor, é verdade, o juiz vai acreditar. O empregador, como no caso daquela mãe, que o empregador foi lá e disse, olha, chama ela e conversa... Isso é muito raro. Algumas vezes o empregador demite em razão do filho, mas não diz que está demitindo por esse motivo. Demite por quê? Porque a mãe que tem um filho pequeno, muitas vezes a criança fica doente, ela tem que faltar. A lei hoje, vejam como é difícil essa questão do cuidado da mãe trabalhadora, né? A lei permite para a mulher faltar uma vez por ano para acompanhar o filho de até 6 anos no médico. Então, assim, o filho de 7 anos vai no médico sozinho, né? Eu digo, é uma barbaridade. E são coisas que, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, na modernização da legislação trabalhista, esse ponto imagina, se a mulher tivesse essa garantia até os 2 anos da criança, a mulher teria outro protagonismo no mercado de trabalho, né? Doutora Gabriela Lacerda, juíza do trabalho, obrigado pela sua presença aqui no SBT Rio Grande dos Esclarecimentos. Tá bem? Muito obrigado. Tchau. Obrigado, senhora. Bom, pessoal, tá aí.